Fala galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de desenho geométrico. Galerinha, nesta aula de hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de ângulos, tá legal? Estão preparados? Então vem comigo. Então, nessa aula nós vamos começar falando sobre os ângulos consecutivos. Vamos aprender o que são ângulos consecutivos, tá legal? Então, nós temos aqui a nossa definição, ó. Dois ângulos são consecutivos quando tem o mesmo vértice, tá? E um lado em comum. Legal, galerinha, ó. Então, para ser consecutivo, tem que ter o mesmo vértice e um lado em comum, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Nós temos aqui, ó, a nossa semirreta OC, legal? Temos a semirreta OB. E observe o seguinte, ó. Quando essas duas semirretas estão unidas pelo mesmo vértice, tá? Elas formam um ângulo, né? Estão lembrados? Então, nós temos aqui um ângulo, ó, o ângulo BOC, certo? E nós temos aqui outra semirreta, ó, a semirreta OA, tá? Então, galerinha, ó, no total aí nós temos três ângulos. Temos o ângulo AOB, tá? AOB. Temos também o ângulo, ó, BOC. Beleza? E temos também o ângulo AOC, tá? Que é tudo isso aqui, tá bom? Agora a gente vai pegar, ó, dois ângulos e vamos verificar se esses dois ângulos são consecutivos. E nós temos aí a nossa nave, né, galerinha? Nós temos aí a nossa nave, né, galerinha, do sexto ano, que não pode faltar na nossa aula. E vamos a par. Vamos partir para uma missão agora super importante, que é aprender os ângulos consecutivos, tá legal? Beleza? Então nós temos aí, ó, a semirreta OC, a semirreta OA e a semirreta OB, beleza? Agora, galerinha, ó, nós vamos pegar dois ângulos, tá? O ângulo BOC, tá? E o ângulo AOB. E vamos verificar se esses dois ângulos eles são consecutivos. Beleza? Então, repetindo, para que esses dois ângulos AOB e BOC sejam consecutivos, ele tem que ter o quê? Um vértice, tá? E um lado em comum, beleza? Então, vamos pegar primeiro aqui o ângulo AOB. O ângulo AOB e o ângulo BOC têm o mesmo vértice? Tem, né, galerinha? Ó, o vértice, galerinha, é o ponto O, tá? O vértice sempre vai ser a letra que está no meio, tá bom? Com o chapéuzinho em cima. Então, nesse caso aí, é o ponto O, tá certo? Eles têm algum lado em comum? Tem também, né? Tanto o ângulo AOB e o ângulo BOC, ele tem um lado OB que é comum. Então, ele tem um lado OB que é comum do ângulo AOB e do ângulo BOC. Ou seja, ó, os ângulos AOB e o ângulo BOC são ângulos consecutivos. Legal? Vamos fazer agora mais dois exemplos, ó, utilizando os ângulos consecutivos. Do mesmo jeito, ó, nós temos aqui a nossa semirreta, ó, legal, né? Agora nós vamos pegar esse ângulo todo aí, ó, e esse ângulozinho aqui pequenininho, tá bom? Ou seja, nós vamos pegar o ângulo AOB, tá? Que é esse ângulo aqui em amarelo. E nós vamos pegar o ângulo todo, que é esse de verde, tá? Que é o ângulo AOC. O ângulo AOC, galerinha, é tudo isso aqui, ó, tá? Todo esse ângulo aqui. E vamos verificar se esses dois ângulos são consecutivos, beleza? Então, lembrado que para ser consecutivo tem que ter um mesmo vértice e um lado em comum. Então, vamos lá. Ele tem o mesmo vértice? Tem, né? Qual é o vértice? O ponto O. Muito bem, galerinha. Ele tem o mesmo lado? Tem algum lado em comum? Tem também, né, galerinha? Qual lado? O lado OA. Beleza? Então, esses dois ângulos, AOB e AOC, também são consecutivos. Show de bola, né, galerinha? E vamos pegar agora mais um exemplo. Beleza? Temos aqui as nossas semirretas, tá? Que estão formando esses ângulos. E agora nós vamos pegar novamente o ângulo todo, tá bom? E agora esse ângulo aqui de cima, o ângulo BOC. E vamos verificar se eles são consecutivos, tá bom?
Então, vamos pegar ó, o ângulo BOC e o ângulo AOC. Vamos lá. Ele tem o mesmo vértice? Tem, né, galerinha? Que é o ponto O. Professor, só pode ser o ponto O? Não, pode ser qualquer letra. Lembrando que tem que ser sempre a letra que está no meio, tá bom? Com o chapéuzinho em cima. Então, vamos lá. Qual é o vértice que eu tenho nesses dois ângulos? O ponto O, né, galerinha? Eu tenho algum lado em comum, tanto no ângulo BOC e no ângulo AOC? Tenho também, né, professor? Qual é? O lado OC. Beleza? Ou seja, galerinha, ó, resumindo então, para ficar mais fácil para nós, ó. Então, os ângulos AOB e o ângulo BOC, eles são consecutivos, né, galerinha? Por quê? Porque tem o mesmo vértice e o lado em comum. O ângulo AOB e o ângulo AOC também são consecutivos. Mesmo vértice e lado em comum. Qual vértice? O. E qual lado em comum? AO. Beleza? Então, OA. Beleza? Os ângulos BOC e o ângulo AOC também são consecutivos. Do mesmo jeito, tá? Porque tem o mesmo vértice, tá? Que é o ponto O. E um lado em comum. Qual lado comum? OC e OC. Show de bola, né, galera? Não tem como errar, não. Ângulos consecutivos. Agora nós vamos aprender os ângulos adjacentes. Vamos conhecer agora os ângulos adjacentes. Preparados? Então, vem comigo, ó. Dois ângulos consecutivos são adjacentes quando não tem pontos internos em comum. Então, primeira coisa, galerinha, ó, para dois ângulos ser adjacentes, ele obrigatoriamente tem que ser consecutivos. Então, lembrando que dois ângulos são consecutivos quando tem o mesmo vértice e um lado em comum. Então, esse é mais complicado um pouquinho, galerinha, tá? Além dele ser consecutivo, ele não pode ter pontos internos em comum. Como assim, professor? Então, vamos fazer um exemplo para você entender melhor, tá? Então, nós temos aqui o nossos semi-retas, as nossas semi-retas novamente, ó, OC e OA, tá? E a nossa semi-reta OB. Então, agora nós vamos pegar esses dois ângulos aqui, ó. O ângulo AOB e o ângulo BOC. Beleza? E primeiro nós vamos verificar se esses dois ângulos são consecutivos. Então, vamos lá, ó. Nós temos o mesmo vértice, temos, né? Que é o ponto O. Temos um lado em comum, temos, né? Que é o lado OB. Opa, então esses dois ângulos já são consecutivos, tá bom? Então, falta só um pouquinho agora para ele ser adjacente. Lembrando que para ser ângulo adjacente não pode ter nenhum ponto interno em comum. Esses dois ângulos, AOB e BOC, tem algum ponto interno em comum? Ó, AOB é esse de azul, tá? E o ângulo BOC é esse de amarelo, da cor amarela. Tem algum ponto interno em comum? Não, né, galerinha? Então, se não tem nenhum ponto interno em comum, esses dois ângulos são adjacentes. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Continuando sobre os ângulos adjacentes. Vamos pegar nossas semi-retas e vamos formar aqui os nossos ângulos. Legal? Ó, repare que agora nós temos aí os pontos P e Q. Vamos pegar agora esse ângulo aqui de amarelo, tá? Ou seja, o ângulo BOC. E esse ângulo de azul aqui, ó. Que é o ângulo AOB. Beleza, galerinha? Ó, então aqui agora nós temos três ângulos, tá? O ângulo AOB, o ângulo BOC e o ângulo AOC. Beleza? Agora vamos pegar apenas dois ângulos e verificar se esses dois ângulos são adjacentes. Então vamos lá, ó. Então, vamos pegar o ângulo AOB e o ângulo BOC, tá? Então, lembrando, para esses dois ângulos serem adjacentes, eles têm que ser consecutivos e não possuir nenhum ponto interno em comum. Então, vamos lá. O ângulo AOB e o ângulo BOC são consecutivos? São. Por quê? Porque ele tem o mesmo vértice, que é o ponto O, e um lado em comum, que é o lado OB. Os ângulos AOB e BOC têm algum ponto interno em comum? Não, né, galerinha? Ó, vamos lá, ó. AOB e BOC. Tem algum ponto interno em comum?
Não. Então, esses dois ângulos, eles são adjacentes. Eles são adjacentes, galerinha, ó. Porque eles têm apenas um lado em comum. Qual o lado em comum que eu tenho aí? O lado OC. Fechou? Beleza, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Beleza, galerinha? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui de ângulos adjacentes. Tá? Então, vamos formar aqui nossos ângulos. Bonitinho aqui, ó. Então, nós temos o ângulo... esse aqui de cor amarela, né, que é o ângulo AOC. Temos esse ângulo aqui da cor verde, né, que é o ângulo BOC. E temos esse ângulo aqui em azul, que é o ângulo AOB. Legal? Então, vamos pegar dois ângulos novamente, que é o ângulo AOB, tá? Esse da cor azul. E o ângulo AOC, tá? Ou seja, que é esse ângulo todo aqui. Tá? O ângulo AOB, galerinha, é esse aqui em azul. E o ângulo AOC é todo esse aqui em amarelo. Tá? Então, ó, os ângulos AOB e o ângulo AOC, eles não são adjacentes. Tá bom? Por quê? Porque além, ó, desse lado comum que eles têm, que é o lado OA, eles têm outros pontos internos que são comuns, como por exemplo, o ponto P. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos pegar agora mais dois ângulos aqui. Vamos pegar o ângulo AOC e o ângulo BOC. E vamos verificar se esses dois ângulos são adjacentes. Então, para ele ser adjacente, eles têm que ser consecutivos primeiro, né? Ou seja, ter o mesmo vértice e um lado em comum. Ele tem o mesmo vértice? Tem, né? Que é o ponto O. Tem algum lado em comum? Tem, que é o lado OC e o lado OC. Beleza? Vamos verificar agora se eles são adjacentes. Então, os ângulos AOC e os ângulos BOC, eles são ou não são adjacentes, galerinha? Ó, AOC, então é tudo isso aqui. E BOC, ó, nós temos quem aqui no ângulo BOC? Então, eles não são adjacentes também, galerinha, tá? Por quê? Porque além do lado OC, nós temos outros pontos internos comuns, como por exemplo, o ponto Q. Fechou? Legal? Então, para ser adjacente tem que ser consecutivo e não possuir nenhum ponto interno em comum. Beleza? Agora, galerinha, continuando a nossa aula, nós vamos falar agora sobre as retas perpendiculares, tá? Então, lembrando que retas perpendiculares são retas que se cruzam e formam ângulos de 90 graus, beleza? Então, anotem aí, galerinha, ó. Retas perpendiculares são retas concorrentes que formam entre si ângulos de 90 graus. Beleza? Então, galerinha, ó, no total aí serão formados 4 ângulos adjacentes. Quais são esses ângulos adjacentes, galerinha? Ó, nós temos aí o ângulo AOB e o ângulo BOC, tá? Temos também o ângulo BOC e o ângulo COD. Temos também o ângulo ó, COD e o ângulo DOA. E por último temos o ângulo DOA e o ângulo AOB. Beleza? Ou seja, galerinha, ó, o ângulo AOB, ele é congruente, tá bom? Esse símbolozinho aqui ó, significa congruência, tá? Então, o ângulo AOB, ele é congruente ao ângulo BOC. O ângulo BOC é congruente ao ângulo COD, tá? E o ângulo COD é congruente ao ângulo DOA, beleza? Então, congruência, galerinha, significa que esses ângulos têm a mesma medida. Então, o ângulo AOB tem a mesma medida do ângulo BOC, o ângulo BOC tem a mesma medida do ângulo COD, e o ângulo COD tem a mesma medida do ângulo DOA. Ou seja, galerinha, ó, todos esses ângulos aqui medem 90 graus. Beleza? Agora vamos falar das nossas atividades, galerinha. Então,
No livro SAI de Matemática número 2, vocês vão fazer as páginas 17, 20, 21 e 30. Beleza? Acabou? Acabou não, galerinha. No livro Caderno de Atividades, vocês vão fazer somente a página 23. Olha só que legal. Tá vendo como eu sou bonzinho com vocês? Então, somente a página 23. Galerinha, então, vamos ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Fui!